Porque o primeiro imóvel que eu comprei não foi pra mim. Gente, quando eu idealizei ter uma vida a dois, construir uma família, ter filhos e crescer, é óbvio que eu não imaginei que alguns dos passos que eu daria seriam como os passos que eu tô dando. E eu explico. Como é que o primeiro imóvel que eu tô comprando, o primeiro contrato que eu tô assinando vai ser do imóvel que não é pra mim. Não é isso que a gente idealiza no começo da vida a dois ali, né? De maneira nenhuma. Mas eu decidi fazer esse vídeo porque eu imagino que muitos estão numa situação semelhante, né? Aquilo, você está numa fase onde você quer prosperar, quer construir patrimônio, onde você tem muita energia, realizar sonhos, iniciar a realizar seus sonhos, mas parece que o cenário atual não foi feito, ou melhor, sabe quando o Romário fala... Quando eu nasci, o Papai do Céu apontou o dedo e falou, esse é o cara. O Papai do Céu apontou pra gente e disse, são vocês aí que têm esse desafio de construir uma vida financeira sustentável nesse período. Da inflação tá lá pra cima, você não vai vir numa família rica, muito pelo contrário, você vai ter que trabalhar todo santo dia para poder construir. E assim, eu sou o tipo de pessoa onde, cara, eu sou filho de Deus, eu vim aqui para desfrutar do bom e do melhor dessa terra. Então, são coisas que eu não abro mão. E gosto não retroage. Cara, quando você tem a oportunidade de morar a 4 quadras da praia, que é a condição que meus pais me deram, você começa a usufruir de uma cidade como Maceió, né? Hoje eu fico em Maceió e Recife, mas a experiência que a gente teve ali em Maceió foi um absurdo de boa, né? Também depois que a gente casou. Você não quer morar depois longe da praia, numa casinha pequena, longe de tudo, você tem que estar pegando o carro o tempo todo, usando ônibus, porque lá, assim, a gente tinha até o carro depois, né? Mas a realidade é que a gente fazia muito das coisas andando. É tudo muito perto. Então, assim, depois que você experimenta, não tem pra onde. Você quer viver daquilo. E a minha cabeça, ela funciona de modo que eu, assim... O que é que eu preciso fazer para estar morando aqui? Não, você precisa ganhar tanto. Então, beleza, vamos ganhar tanto pra gente chegar nesse nível. Até que você paga aluguel e você começa a perceber, pô, se eu começar a somar essas parcelas de aluguel que eu tô pagando, quanto isso vai ter ficado para outra pessoa no decorrer dos anos? E quando você faz isso, você fica, meu irmão, eu tô pagando financiamento de alguém. Foi essa a minha experiência, foi essa a minha situação. E aí depois dessa reflexão toda, eu comecei a pensar, velho, não faz o menor sentido eu ficar morando de aluguel, porque assim, tá cada vez mais difícil você juntar dinheiro, porque como é que eu vou juntar dinheiro se eu tenho que pagar aluguel? Dá pra juntar, mas não dá pra juntar o suficiente pra você dar uma entrada de 200 mil no tempo que eu quero. E aí foi aí que a gente pensou, não, vamos montar uma estratégia para que a gente consiga morar onde a gente quer daqui a X tempo, onde parte desse recurso que a gente trabalha hoje, que a gente tem energia, vai ser direcionado para isso. E aí, qual é a grande situação? Pô, um apartamento hoje, do jeito que a gente gostaria, talvez um apartamento da vida, ele vai estar em torno de 1 milhão, 2 milhões. É bizarro. Se eu fizer uma conta simples aqui, se eu fosse querer financiar, né, não for comprar na planta, um apartamento como esse, 2 milhões de reais, cara, eu preciso de pelo menos 600 mil reais ali em cash para poder entrar nesse imóvel, né, poder dar de entrada e ainda vão ter parcelas que, assim, nesse caso aqui vão ser parcelas bem altas mesmo. Simples. Como eu sou corretor, teve um tempo que eu decidi focar em trabalhar com o público investidor, porque eu queria trabalhar justamente com a construtora e com os clientes. E aí eu decidi mapear todo o mercado, porque eu achava que assim eu ia conseguir trazer a melhor opção para quem está querendo investir. Porque o que é que o cara quer investir? Ele quer rentabilidade, ele quer aumento de patrimônio. Como é que eu vou saber disso se eu não conseguir comparar os produtos e as condições, né? Cada um tem um momento diferente, mas isso daí é determinante para tomar a decisão. E aí entrou um negócio na minha cabeça, velho, eu preciso fazer o que eu digo para os outros fazerem, ou pelo menos o que eu ajudo os outros a fazerem, porque os outros clientes já começavam já compravam imóveis, né? No caso, compravam imóveis para investimento, para botar para alugar e tudo mais. E aí a gente começou a se movimentar. E aí o primeiro imóvel que a gente comprou foi um imóvel na planta, inclusive, porque a condição de compra pra gente era absurdamente boa, era uma entrada muito baixa, em torno de 12 mil reais, se não me engano. A parcela ficava 1.200 mais ou menos. E a gente ainda tem custo de aluguel, né? E aí, basicamente, a estratégia da gente foi a seguinte, né? Eu consegui convencer a Luana. E eu falando, ó, vamos entrar nesse projeto, porque, ó, esse projeto vai ser entregue daqui a 3 anos. A gente consegue, com a entrega dele, botar ele para alugar. E depois que ele estiver alugando, ele vai se pagando. No momento certo, quando a gente quiser comprar o nosso apartamento da vida, digamos assim, quando a gente tiver com filhos, estiver bem estabelecido, o que é que a gente faz? Coloca ele para vender e com o dinheiro dele a gente compra o nosso, né? Na verdade, a ideia original não é bem essa. A ideia original é a gente começar a acumular vários apartamentos desse, a ponto de a gente ter uma renda muito gorda no futuro. Mas uma das saídas
pode ser inclusive a gente colocar ele para vender e usar esse dinheiro dele para poder entrar. Então assim, o apartamento que eu comprei hoje, ele não é perto do meu trabalho. O apartamento que eu comprei hoje, ele é menor que o meu próprio apartamento. O apartamento que eu comprei não está na cidade que eu, Gustavo, quero fazer a minha vida no futuro. Gustavo, você está perdendo tempo. No meu ponto de vista, não. Qual é o meu raciocínio? Eu compro algo pensando no público que vai usufruir. É o que eu sempre explico para os investidores. Então, em vez de eu comprometer a minha renda com um apartamento que seria dos sonhos, digamos assim, onde eu teria que estar pagando ali parcelas de quase 5 mil, 7 mil, para eu poder morar e quando ele fosse entregue ter mobília e sabe lá mais o que foi que eu pensei, não, vamos otimizar isso. Quais são os apartamentos que têm uma metragem menor e eu vou estar pagando menos por ele e as pessoas estão dispostas a pagar um aluguel mais alto? A lógica é simples. A gente encontrou esses imóveis e a gente começou a investir neles. E assim, eu iniciei falando do vídeo que é um pouco frustrante, mas de certa forma também não é, porque quando você para pensar que na sua juventude você não tem só um imóvel, mas você tem dois, você fala, caramba, eu acho que eu estou no caminho certo. E ao mesmo tempo que essas ações que a gente vai tomando vão nos levar, pelo menos o planejamento é esse, para que no momento certo a gente tenha o imóvel que a gente quer. Então assim, o papo que eu queria trazer para você aqui hoje é que, eu sei que tá difícil como corretor, até porque a maioria dos meus clientes não tem, assim, não tá na nossa faixa etária, digamos assim, pelo menos os que compram esses apartamentos dos sonhos, né? O que é que eu percebo? Qual é o normal? Cara, pessoas com mais de 40 anos, 45 anos, conseguirem dar esses passos. E muitas das vezes compram até à vista, né? Se a gente chegar nessa fase bem, eu quero chegar antes, é óbvio. Mas a real é o seguinte, cara, cada um vai ter seu tempo, cada um vai ter sua trajetória. O importante é que os passos que você dê não te compliquem hoje. Eu dou essa dica, se assim, você tava pensando em comprar um apartamento de 700 mil e você tá comprometendo, sei lá, 7 mil reais da tua renda para algo que depois não vai virar um caixa para você, não vai ter uma entrada para você, eu diria para você repensar. Porque hoje você tem uma energia, mas você não sabe se daqui a 10, 15 anos você vai ter essa mesma energia, você vai ter outras prioridades. Que tal se você tiver um dinheiro entrando a mais, um dinheiro extra além do teu trabalho, que te ajude a realizar esses sonhos? Eu conheço, inclusive, empresários dentro da construção civil que eles vivem de construir, mas eles moram de aluguel. Esse cara específico que eu tô lembrando, ele tem, parece que são 5, 7 apartamentos que ele disse que paga e sobra o valor que ele paga para poder morar no local desejado, que é onde ele tá hoje. Então, assim, cuidado para você não se comprometer querendo realizar um sonho. Às vezes não tá no melhor momento para você dar esse passo, quando você poderia dar um passo talvez menor, ou então a mesma quantia do imóvel que você está pensando em comprar, sei lá, 700 mil reais, você poderia comprar 2 imóveis de 350 que vão ter uma valorização maior, que vão gerar uma rentabilidade para você, e você adia um pouquinho o seu sonho para na hora certa você dar essa, não é uma cartada final, né, mas você fazer esse movimento tão desejado por você. E assim, vou reiterar o que eu falei, as pessoas que têm comprado esses apartamentos que são enormes, assim, um valor muito mais alto, fica tranquilo, porque são pessoas que assim, são muito bem sucedidas, na maioria das vezes são empresários, pessoas com mais de 45 anos. Às vezes a gente abre o Instagram e vê a galera, esse moleque aí tão novo conseguiu fazer tal coisa, velho, vai por mim. Que a maioria das pessoas que estão comprando, e eu falo isso porque eu estou no mercado, são pessoas que já construíram um lastro. Então entende o teu momento e constrói a tua vida para que no momento certo, no momento que for mais importante para você, no meu caso é quando eu tiver meus filhos, assim, porque vão ter pessoas que vão depender de mim, eu vou precisar de mais espaço. Hoje, graças a Deus, eu consigo me virar bem com a minha esposa, a gente trabalha bastante, tá sempre fora de casa, mas no momento certo a gente vai conseguir ter o que a gente precisa. E se organiza para que nesse momento certo você tenha também. Talvez o teu momento certo seja mais próximo que o meu. E faz parte do jogo. Mas como eu compartilhei, só para não deixar de passar, a minha ideia é poder estar comprando um imóvel por ano. Vai aumentando a renda, vai comprando mais um imóvel, vai alavancando, para chegar um momento da gente poder ter, quem sabe aí, 10, 15, 20 imóveis. Como eu já vi várias pessoas. E ter uma vida muito mais tranquila e trabalhar exclusivamente por prazer, por gostar. Afinal de contas eu gosto e muito de estar trabalhando. O papo de hoje foi esse. Coloca na ponta do lápis. Se eu posso te ajudar de alguma forma, abre no Instagram, se inscreve no canal, porque você vai poder ver um pouco do raciocínio, um pouco de produtos que a gente está trazendo aqui, para que você também esteja nessa mesma sintonia, nessa mesma energia e consiga alcançar resultados talvez até melhores do que o meu, por que não? Essa é a minha ideia, fechou? A gente se vê no próximo vídeo.